novo. A tia Leandra está aqui mais uma vez para contar mais uma historinha para você da nossa maravilhosa série de crianças segundo o coração de Deus. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma menina. A gente tem falado só sobre os meninos, né? Vamos falar sobre meninas também segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos contar a história de Esther. Não tem muito relato sobre a infância de Esther na Bíblia, mas o pouco que fala sobre Esther e a sua infância na Bíblia, a gente consegue entender como influencia toda a história dela, como a infância dela influencia na mulher maravilhosa que ela se tornou. Então, Esther, que antes era chamada de Radassa, quando ainda era bem novinha, perdeu seus pais. Seus pais foram mortos. E aí, então, o seu primo Mordecai ficou responsável e cuidou dela. Tomou ela como filha para ele e cuidou de Esther. Mordecai, eu acredito que tenha sido um pai substituto muito bom para Esther. Muito sábio também. Mas o interessante que eu acho da história de Esther é que imagina só se ela, depois que tivesse perdido os pais, tivesse se tornado uma criança rebelde, uma criança desobediente. Mais à frente, falando sobre mais à frente da história de Esther, a gente conhece que Esther foi criada pelo seu primo Mordecai e ele, esperto, o rei, estava à procura de uma nova rainha. E o seu primo Mordecai, sabendo que Esther era uma mulher muito bonita, falou: vamos lá, vamos levar Esther até o rei. E o rei, assim que viu Esther, ficou apaixonado e escolheu Esther como rainha. Naquela época, o povo judeu, que era o povo de Esther, que serviu ao Senhor, estava sendo muito perseguido. E um homem perseguiu o povo e falou que ia matar todo mundo, todo o povo judeu ele ia matar. Só que o rei não sabia que Esther era judia também. Então Esther arrumou uma estratégia de conversar com o rei e falar sobre a situação e clamar pelo povo, clamar pelo seu povo amado. Então Esther conseguiu chegar até o rei, explicou para ele a situação, falou que ele era judia e que o povo dela estava correndo perigo. Então o rei falou que não iriam matar de maneira alguma o povo judeu. E Esther assim salvou o seu povo, conseguiu do seu povo a liberdade deles, eles não iriam ser mortos mais. E Esther foi maravilhosa, ela foi uma mulher assim, com garra e determinação. Ela conquistou isso e fez com que todas as pessoas que estavam perseguindo o povo de Deus fossem derrotadas, fossem destruídas. O que eu entendo sobre a história de Esther é que se ela tivesse se rendido a toda a dificuldade que ela passou quando criança, pensa só, você crescer sem pai, crescer sem mãe, imagina se ela tivesse se rendido a isso, a essa dificuldade, ela não teria sido a mulher maravilhosa que ela foi. Ela não teria nem cumprido o propósito de Deus dela aqui na terra. O propósito de Deus dela era salvar o seu povo. Olha que maravilha! Uma mulher forte conseguiu salvar todo o seu povo. Se ela não tivesse sido, eu tenho certeza, uma criança obediente para o Mordecai que cuidava dela, ela teria conseguido cumprir esse propósito? Será? Se ela não tivesse sido uma criança forte. As crianças devem ser fortes, eu acredito que as crianças são fortes sim. Tantas crianças que passam por dificuldades, passam por situações tão difíceis, ainda pequenininhas, e mesmo assim são fortes. Que nós sejamos fortes, nós precisamos ser fortes, confiar em Deus e cumprir o propósito dele na nossa vida, assim como Esther conseguiu cumprir o propósito dela. Com a ajuda de Mordecai, ela conseguiu cumprir. Eu tenho certeza que ela era uma criança muito obediente. Ela
desobedecer a Mordecai só porque ele não era o pai verdadeiro dela, não é verdade? Eu acredito que ela foi uma criança muito boa, porque o Senhor abençoa aqueles que são tementes a Ele. O Senhor abençoa aqueles que são bons para Ele, que são fiéis. E Esther foi abençoada, foi uma mulher maravilhosa. Eu acredito que pela infância dela, ela se tornou quem ela é. A nossa infância, toda a nossa infância é responsável por a pessoa adulta que nós seremos. Se nós formos crianças desobedientes, crianças rebeldes, crianças maldosas, nós seremos adultos bons? Será que seremos? E se nós formos crianças obedientes, crianças bondosas, crianças tementes a Deus, será que nós seremos adultos abençoados? Eu tenho certeza que sim. Então cabe a nós cada responsabilidade de sermos boas pessoas. E as crianças, desde pequenininhas, seguirem uma vida reta, uma vida que o Senhor agrade. Não é porque é criança que não deve fazer as coisas que o Senhor agrada. O Senhor se preocupa muito com cada coisinha que a gente faz. Então cabe a cada criança ser boa, ser obediente, para que o seu futuro, os seus propósitos sejam maravilhosos, para que Deus cumpra os propósitos dele na sua vida. Cabe a você obedecer a todos os seus familiares, aos seus próximos, seu pai, a sua mãe e principalmente a Deus. Fazer tudo o que Deus agrada. Deus agrada de pessoas que sigam a palavra dele, que sejam fiéis, que sejam tementes a ele, crianças boas. Cabe a cada um de nós sermos assim. Adultos também, adultos bons, adultos que amam a Deus sobre todas as coisas, para que assim nós possamos ser pessoas maravilhosas. As crianças cresçam na sabedoria do Senhor e sejam adultos extraordinários, prontos para fazer a diferença, assim como Esther fez a diferença para o seu povo. As crianças também são responsáveis por isso, por ser crianças maravilhosas e assim se tornar adultos mais maravilhosos ainda. Então, criança, siga isso, seja uma criança segundo o coração de Deus, para que assim você possa ser um adulto que o Senhor se agrada, que o Senhor quer. Tá bom? Fica isso, lembre-se disso. Um beijo a todos vocês, até a próxima história. Eu gosto muito de vocês e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijão!